Ouvi a campainha tocar naquela tarde de quinta-feira, e quando abri a porta, lá estavam eles, meu filho Rafael e minha nora Jéssica, com malas na mão e sorrisos no rosto. Ouvi dizer que você comprou uma cobertura, mãe. Viemos morar com você e fazer as pazes, disseram ali na soleira da porta, como se os últimos 3 anos de abandono e silêncio não tivessem existido. Como se as palavras horríveis que me falaram antes de me expulsarem da casa que eu mesma havia pago não tivessem dilacerado meu coração. Eu estava tão surpresa que nem consegui reagir direito. Apenas dei um passo para o lado e os deixei entrar. Mas quando entraram na cobertura, pararam abruptamente com o que viram. Eles ficaram paralisados com a visão. E vejam bem, não era a decoração sofisticada que eu havia feito, nem a vista deslumbrante da Lagoa Rodrigo de Freitas que se via da sacada. O que os deixou petrificados ali no hall de entrada foi outra coisa. Algo que eles jamais poderiam imaginar. Algo que eu havia guardado em segredo durante todos aqueles anos de humilhação. Naquele momento, vendo a expressão de choque absoluto nos rostos deles, eu soube que tudo estava prestes a mudar. Que a mulher submissa e boazinha que eles conheciam tinha finalmente acordado. E que a verdade, aquela verdade que eu mantive escondida por tanto tempo, estava agora escancarada na frente deles. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Deixa aí nos comentários a sua cidade. E se você gosta de histórias reais assim, se inscreve no canal porque eu tenho muitas outras para compartilhar. Você não vai querer perder o que aconteceu depois, eu te garanto. Agora deixa eu te contar tudo desde o começo, porque essa história precisa ser contada direitinho para você entender a reviravolta que aconteceu na minha vida. Meu nome é Helena, tenho 63 anos. E durante 35 anos da minha vida, eu me dediquei completamente à minha família. Casei aos 24 com o Jorge, um homem trabalhador, mas de poucos recursos. Ele era motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro, fazia a linha Copacabana-Bangu todos os dias. Ganhava um salário modesto, mas era honesto e dedicado. Eu trabalhava como costureira em casa, fazendo ajustes de roupa para as madames do Leblon e de Ipanema. Acordava às 5 da manhã para preparar o café do Jorge antes dele sair para o ponto. E ficava até tarde da noite na minha máquina Singer, aquela que minha mãe me deixou de herança, costurando bainha de vestido, ajustando terno, fazendo fantasias de carnaval na época de fevereiro. Quando o Rafael nasceu, minha vida passou a girar completamente em torno dele. Era meu único filho, meu tesouro. O Jorge e eu tentamos ter mais filhos, mas não veio. Então, o Rafael era tudo para mim. Eu me desdobrava entre a costura e os cuidados com ele. Fazia marmita todo dia para o Jorge levar, porque comer na rua era caro. Economizava cada centavo que podia. Enquanto as outras mulheres iam ao cabeleireiro, eu cortava meu próprio cabelo. Enquanto elas compravam roupa nova, eu reformava as minhas. Tudo, absolutamente tudo, era pensando no futuro do Rafael. Quando ele tinha 12 anos, aconteceu a tragédia que mudou nossas vidas para sempre. O Jorge sofreu um acidente com um ônibus. Foi numa tarde chuvosa de março na Avenida Brasil. Um caminhão perdeu o controle e bateu de frente no ônibus dele. Meu marido não resistiu. De uma hora para outra, me vi viúva aos 36 anos, com um filho pré-adolescente para criar sozinha. O pior é que o Jorge não tinha seguro de vida. A empresa pagou uma indenização ridícula que mal deu para cobrir o enterro e pagar algumas dívidas pequenas que a gente tinha. Foi aí que eu precisei realmente batalhar. Peguei mais trabalho de costura, comecei a fazer enxovais de bebê para vender, aceitava qualquer serviço que aparecesse. Teve época que eu costurava até às 3 da manhã para dar conta das encomendas. Meus dedos viviam furados de agulha. Minha vista começou a fraquejar de tanto forçar com aquelas linhas finas. Mas eu não reclamava. Cada pontinho que eu dava era por amor ao meu filho, para que ele não sentisse falta de nada, para que ele pudesse estudar em escola particular e ter um futuro melhor que o nosso. E consegui, viu? O Rafael se formou em administração numa faculdade particular aqui da Tijuca. Eu paguei cada mensalidade com o suor do meu trabalho.
Teve mês que eu fiquei sem comer direito para a mensalidade não atrasar. Eu dizia para ele que estava de regime, mas na verdade era para economizar mesmo. Arroz com ovo era luxo. Muitas vezes era só arroz com molho de tomate mesmo, aquele básico que a gente faz com tomate e alho. Quando o Rafael se formou, eu chorei de emoção na formatura. Ali estava meu menino, bonito de beca, recebendo o diploma. Tudo que eu tinha passado valia a pena naquele momento. Ele me abraçou, me chamou de melhor mãe do mundo, disse que ia me dar uma vida boa agora que ia começar a trabalhar. Eu acreditei em cada palavra. Meu coração de mãe estava transbordando de orgulho e felicidade. O Rafael conseguiu um emprego bom numa empresa de logística em Jacarepaguá. Começou ganhando razoável, uns R$3.000 na época, faz uns 15 anos isso. Eu achei uma fortuna. Sugeri que ele ficasse morando comigo para juntar dinheiro, e ele aceitou. Continuei trabalhando com costura, mesmo ele dizendo que não precisava. Eu queria ajudar, queria que ele poupasse para o futuro dele. Foi assim durante 2 anos, até ele conhecer a Jéssica numa festa de Réveillon em Copacabana. Ela trabalhava como vendedora numa loja de roupa do shopping. Bonita, eu admito. Toda produzida, unhas feitas, cabelo sempre no salão. Desde o começo, eu senti que ela era interesseira, mas calei minha boca. Mãe tem esse defeito, né? A gente quer que o filho seja feliz, então engole os pressentimentos ruins. Eles namoraram 1 ano e resolveram casar. A Jéssica deixou claro desde o início que queria um casamento grande, na igreja, com festa e tudo. O Rafael veio conversar comigo, meio sem graça, dizendo que não tinha dinheiro guardado o suficiente. E eu, boba que fui, ofereci ajuda. Não, eu fiz mais que isso. Eu paguei o casamento quase inteiro. Usei todas as minhas economias, aquele dinheirinho que eu tinha juntado centavo por centavo durante anos. Foram quase R$20.000 que eu tinha guardado debaixo do colchão, mais uns 15.000 que consegui fazer de uns trabalhos extras que peguei nos 6 meses antes do casamento. A Jéssica queria tudo do bom e do melhor. O vestido dela foi comprado numa loja chique da Barra da Tijuca. Custou quase R$3.000. Eu fiz meu próprio vestido de mãe do noivo, um azul marinho simples, porque não ia gastar com isso podendo ajudar eles. A festa foi num salão em Madureira, com 200 convidados, buffet completo, bar aberto. Eu vi meu dinheiro suado escorrendo pelo ralo, mas engoli seco porque queria ver meu filho feliz. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado em Bento Ribeiro. Um 2 quartos pequeno, mas arrumadinho. Eu continuei na minha casinha simples de Vila Isabel, aquela mesma onde criei o Rafael, 2 cômodos e um banheiro, com goteira quando chovia muito e umidade nas paredes. Mas era minha, estava paga, e eu não me importava com o resto. A relação com a Jéssica começou a ficar estranha logo depois do casamento. Ela começou a inventar desculpas para o Rafael não vir me visitar aos domingos, como era nosso costume. Que estavam cansados, que tinham outros compromissos, que a mãe dela estava precisando de ajuda. Quando eu ligava, ela atendia com aquela voz enjoada, dizendo que o Rafael estava ocupado, que ela ia dar o recado. Muitas vezes ele nem retornava. Mas o pior ainda estava por vir. 6 meses depois do casamento, o Rafael apareceu lá em casa com uma proposta. Mãe, a gente está precisando de ajuda para dar a entrada num apartamento próprio. É uma oportunidade boa, um AP em Campo Grande, financiado. Mas a gente não tem a entrada. A senhora não poderia vender essa casa e vir morar com a gente? Assim a senhora fica pertinho, a gente cuida da senhora. E com o dinheiro da venda, dá para a gente dar a entrada e ainda sobra. Gente, quando olho para trás, não acredito que fui tão ingênua, tão boba, tão cega de amor de mãe. Eu concordei. Vendi minha casinha, aquela que era meu único patrimônio, meu único porto seguro, por R$120.000. Era 2012, o mercado imobiliário estava aquecido. Dei 80.000 para eles darem de entrada no apartamento deles. R$80.000. E fui morar com eles levando apenas meus pertences pessoais e minha máquina de costura. No começo, eles até disfarçaram. Me deram um quartinho menor, que era para ser do bebê que eles estavam planejando ter.
Mal cabia minha cama de solteiro e um guarda-roupa pequeno. Minha máquina de costura ficou na área de serviço, espremida entre a tanqueira e a máquina de lavar. Mas eu não reclamei. Achei que era temporário, que logo eles teriam condição melhor e eu poderia alugar um cantinho só meu. A Jéssica começou a mostrar quem realmente era depois de uns 3 meses. Primeiro foram pequenas indiretas. Helena, você podia lavar a louça já que não trabalha mais tanto, né? Helena, que tal fazer a comida hoje? Estou tão cansada do trabalho. Helena, preciso que você limpe seu quarto porque está com cheiro de mofo. Sendo que o quarto tinha mofo porque era mal ventilado e úmido. Mas enfim, eu comecei a virar empregada da minha nora. Acordava cedo para fazer o café da manhã deles, arrumava a casa inteira, lavava, passava, cozinhava, continuava fazendo meus trabalhos de costura, mas agora a Jéssica reclamava do barulho da máquina. Dizia que incomodava quando ela queria assistir televisão. Eu precisei começar a costurar só quando eles não estavam em casa ou muito tarde da noite, no meu quarto apertado, com a luz fraca que tinha lá. O Rafael foi mudando comigo também. Meu filho amoroso, que me abraçava e me chamava de rainha, foi se tornando distante e frio. Quando eu tentava conversar com ele sobre alguma coisa, ele sempre dava razão para a Jéssica. Mãe, a Jéssica está certa, a senhora precisa ajudar mais em casa. Mãe, não reclama, a gente te acolheu aqui. Como se eu não tivesse pagado a entrada do apartamento deles. Como se eu fosse uma intrusa que eles recolheram da rua por caridade. As coisas foram piorando gradualmente. A Jéssica começou a me tratar com um desprezo aberto. Ela chegava do trabalho e inspecionava a casa como se eu fosse a faxineira. Passava o dedo nos móveis procurando poeira. Abria a geladeira e reclamava da comida que eu tinha feito. Isso está sem sal, Helena. Você não sabe nem cozinhar direito. Refaz. E eu, que cozinhei a vida inteira, que sempre recebi elogios das minhas comidas, tinha que refazer tudo para agradar aquela menina mimada. Teve um dia que marcou muito. Eu tinha costurado um vestido lindo para uma cliente, tinha ficado um trabalho primoroso, com pedrarias e tudo. A cliente veio buscar-me um sábado de manhã, adorou o trabalho, me pagou os R$300 que tínhamos combinado. Quando ela foi embora, a Jéssica veio falar comigo. Olha, Helena, já que você está ganhando esse dinheiro aqui dentro da nossa casa, usando nossa luz, nossa estrutura, acho justo você contribuir com as despesas. Quero que você me dê metade do que ganha com essas costuras. Gente, eu fiquei sem chão. Metade? Mas eu já faço tudo aqui dentro, eu disse, tentando me impor. Faço a comida, limpo, lavo, passo. Não pago aluguel, mas a entrada do apartamento foi com meu dinheiro. E ela me olhou com um desprezo tão grande que eu senti um frio na espinha. Foi com seu dinheiro há 2 anos atrás, Helena. Agora o apartamento é nosso. Está no nome do Rafael e meu. Você mora aqui porque a gente permite. E se quer continuar morando, vai contribuir. Quando o Rafael chegou do trabalho, fui reclamar com ele, achando que meu filho ia me defender. Mas sabe o que ele disse? Mãe, acho que a Jéssica tem razão. A senhora realmente usa as coisas daqui para trabalhar. É justo contribuir. Meu próprio filho, gente. O filho que eu criei sozinha, que eu sacrifiquei minha vida inteira, estava dando razão para aquela víbora. Comecei a dar metade do que ganhava com costura para eles. Meu dinheirinho já escasso ficou pela metade. Mal dava para comprar minhas coisas pessoais, um remédio para a pressão que eu tomava, um creme para as dores nas costas. Eu tinha que pedir para eles quando precisava de algo, e a Jéssica sempre revirava os olhos, como se eu estivesse pedindo um favor imenso. A situação foi ficando insustentável. A Jéssica começou a trazer as amigas dela em casa e falar de mim como se eu não estivesse ali. A sogra mora com a gente, dizia ela em tom de quem estava contando uma desgraça. É complicado, não tenho privacidade, mas fazer o quê, né? Caridade cristã. E as amigas ficavam me olhando com pena, como se eu fosse um estorvo, um peso na vida daquela coitada da Jéssica. Teve uma vez que eu ouvi ela falando no telefone com a mãe dela. Eu estava no meu quarto, mas a parede era fina. Ela dizia assim, Mãe,
Eu não aguento mais essa velha aqui em casa. Fica o dia inteiro aqui, me vigiando, enchendo o saco. Aquela máquina de costura velha fazendo barulho. Mas paciência. Pelo menos ela ajuda nas despesas agora e faz comida. É útil para alguma coisa. Velha. Ela me chamou de velha. Eu tinha 58 anos na época. Trabalhava desde os 15. Tinha criado um filho sozinha e estava sendo chamada de velha por aquela menina que nunca tinha feito um sacrifício sequer na vida. Chorei tanto naquela noite, sozinha no meu quartinho apertado, mordendo o travesseiro para ninguém ouvir. Os meses foram passando e o tratamento só piorava. A Jéssica começou a me dar ordens na frente de visitas. Helena, traz água para as visitas. Helena, a gente vai jantar agora, prepara a mesa. Helena, recolhe isso aqui. Eu me sentia uma empregada, não, pior que empregada, porque pelo menos empregada recebe salário e tem direitos. Eu era tratada como escrava mesmo. O Rafael simplesmente fingia que não via. Quando eu tentava conversar com ele a sós, ele sempre estava ocupado, cansado, sem tempo. Meu filho tinha se tornado um estranho para mim. Aquele menino que eu embalava no colo, que eu acordava de madrugada quando tinha febre, que eu ensinei a andar de bicicleta na pracinha de Vila Isabel, não existia mais. No lugar dele tinha um homem frio, manipulado pela mulher, que me via como um fardo. O ápice de tudo aconteceu numa véspera de Natal, em 2015. 3 anos depois de eu ter ido morar com eles. Eu tinha preparado a ceia inteira, tinha feito peru, farofa, arroz à grega, saladas, sobremesas. Cozinhei durante 2 dias para aquela ceia ficar bonita. A família da Jéssica ia vir, os pais dela, os irmãos. Eu queria que ficasse tudo perfeito. A família dela chegou às 8 da noite. Vieram os pais, pomposos, se achando, 2 irmãos dela com as respectivas namoradas. A mesa estava linda. Eu tinha até feito uma toalha bordada especial. Quando todo mundo sentou para comer, a mãe da Jéssica olhou para mim e perguntou: "Mas a senhora não vai comer com a gente?" A Jéssica respondeu rápido, antes que eu pudesse falar qualquer coisa: "Não, mãe. A Helena vai comer depois na cozinha. Ela prefere assim, não é, Helena?" Gente do céu, a humilhação que eu senti naquele momento. Estava todo mundo ali, olhando para mim, e eu sendo tratada como se não fizesse parte da família, como se eu fosse realmente a empregada da casa. Olhei para o Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que mandasse a Jéssica calar a boca. Mas sabe o que ele fez? Baixou a cabeça e ficou quieto. Meu filho me negou na frente de todo mundo, igual Judas negou Jesus. Eu disse que sim, que preferia comer na cozinha mesmo, porque não ia dar o gostinho para aquela gente de me ver chorar. Fui para a cozinha e fiquei lá, ouvindo as risadas deles, os brindes, as conversas animadas. Comi sozinha os restos que sobraram em pé mesmo, perto da pia, enquanto lágrimas caíam no meu prato. Naquela noite eu mal dormi. Fiquei pensando como tinha chegado naquele ponto. Como tinha permitido que me tratassem daquela forma. Onde estava minha dignidade? Meu amor próprio? Eu tinha me anulado tanto, me diminuído tanto em nome do amor de mãe, que tinha virado um capacho para aquelas pessoas pisarem. Logo depois do Ano Novo, em janeiro de 2016, a Jéssica veio com mais uma novidade. Helena, eu estou grávida. A gente vai precisar do seu quarto para o bebê. Você vai ter que procurar outro lugar para morar. Simples assim. Sem conversa, sem planejamento, sem me dar tempo de me organizar. E ainda completou: "Olha, eu sei que vai ser difícil para você, mas a gente tem que pensar no nosso filho agora. Você vai entender, né? É pela família. Pela família." Aquela palavra que tinha sido meu norte a vida inteira estava sendo usada para me jogar fora como um móvel velho que não serve mais. Eu tinha dado tudo pela família, sacrificado tudo pela família, e agora estava sendo descartada em nome da família. Fui falar com o Rafael, desesperada. "Filho, para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro guardado. Todo o meu dinheiro eu dei para vocês. Preciso de um tempo para me organizar, juntar um dinheirinho para alugar um lugar." E sabe o que ele disse? "Mãe,
A senhora teve tempo suficiente. Já faz 3 anos que mora aqui. Deveria ter se planejado melhor. A gente precisa do espaço agora. A senhora tem 1 mês para sair. 1 mês. Meu filho estava me dando 1 mês de prazo para sair da casa, cuja entrada eu paguei. Eu me senti tão pequena, tão humilhada, tão destruída. Não era nem pela casa, era pela frieza dele, pela falta total de gratidão, de amor, de consideração. Tentei conversar de novo, implorei. Rafael, eu sou sua mãe. Criei você sozinha. Trabalhei até me acabar para você ter uma vida boa. Como você pode fazer isso comigo? E ele olhou para mim com os olhos duros que eu nunca tinha visto e disse: Mãe, eu agradeço tudo que a senhora fez. Mas isso foi sua obrigação de mãe. Agora eu tenho minha própria família para cuidar. A senhora precisa viver sua vida e me deixar viver a minha. Obrigação de mãe. Todas aquelas noites sem dormir, costurando, todos aqueles dias passando fome para pagar a escola dele, todos aqueles anos me dedicando exclusivamente a ele, eram apenas obrigação de mãe. Descartáveis, sem valor. Eu estava sendo jogada fora como se nunca tivesse importado. As semanas seguintes foram horríveis. A Jéssica mal falava comigo, só me dava ordens. O Rafael me evitava, saía cedo e voltava tarde. Eu precisava encontrar um lugar para morar, mas com o que eu ganhava de costura, mesmo fazendo trabalhos extras, mal dava para pagar aluguel de uma kitnet num lugar muito distante e perigoso. Foi quando aconteceu algo que mudou completamente os rumos da minha história. Numa terça-feira de tarde, recebi a visita de um senhor de terno, muito elegante, com uma pasta executiva. Ele tocou a campainha e, quando atendi, ele perguntou se eu era Helena Maria da Silva Santos. Confirmei que sim, desconfiada. Ele se apresentou como Dr. Marcelo, advogado do escritório Silva e Associados. A senhora poderia me receber para conversarmos sobre um assunto importante? Ele perguntou. A Jéssica estava no trabalho, o Rafael também. Eu deixei ele entrar. Ofereci um café. Ele sentou no sofá da sala, abriu a pasta e tirou vários documentos de lá. Dona Helena, ele começou, estou aqui representando o espólio do senhor Henrique Augusto Medeiros. A senhora conheceu esse senhor? Eu quase caí da cadeira. Henrique. Meu tio Henrique, irmão da minha mãe, que tinha ido morar em São Paulo quando eu era adolescente. A gente tinha perdido contato faz mais de 30 anos. Eu nem sabia se ele ainda era vivo. Sim, é meu tio, eu disse ainda confusa. Por quê? O doutor Marcelo ajeitou os óculos e explicou. Dona Helena, sinto informar que seu tio faleceu há 6 meses, em agosto do ano passado. Ele não tinha filhos, nunca casou. E deixou testamento instituindo a senhora como única herdeira de seus bens. Gente, eu não estava entendendo nada. Herdeira? Que bens? Meu tio Henrique era um homem simples, trabalhava com conserto de relógios, ou pelo menos era isso que eu lembrava dele. O advogado continuou. Dona Helena, seu tio investiu muito bem ao longo dos anos. Comprou imóveis em São Paulo quando os preços ainda eram baixos, aplicou dinheiro, teve sociedade em alguns negócios. O patrimônio dele é considerável. Ele abriu os documentos e começou a listar. 3 apartamentos em Moema, 2 em Pinheiros, uma casa em Guarujá, aplicações financeiras, ações de empresas. No total, o patrimônio avaliado era de aproximadamente 4,5 milhões de reais. 4,5 milhões! Eu achei que tinha ouvido errado. Repeti o número em voz alta e o advogado confirmou com a cabeça. Seu tio deixou uma carta para a senhora, ele disse, me entregando um envelope amarelado. Abri com as mãos tremendo. Era a letra tremida do tio Henrique, que devia ter escrito aquilo já velhinho. A carta dizia assim: Helena, minha querida sobrinha, se você está lendo isso é porque já parti. Perdoe-me por ter me afastado da família todos esses anos. Fui para São Paulo atrás de uma vida melhor e me perdi no caminho, no trabalho, nos negócios. Quando quis retomar contato, já tinha se passado tanto tempo que fiquei com vergonha. Mas nunca esqueci de você, menina.
Nunca esqueci daquela criança doce que brincava no quintal da casa da sua mãe. Soube pelo advogado que você ficou viúva nova e criou seu filho sozinha. Mulher guerreira, você sempre foi. Espero que esse dinheiro te dê a segurança e a paz que você merece. Viva bem, sobrinha. Aproveite. Assinado, seu tio Henrique. Eu chorei lendo aquela carta. Chorei pelo tio que eu mal conhecia, mas que tinha lembrado de mim. Chorei de alívio por ter uma saída daquela situação horrível que eu estava vivendo. Chorei de emoção por tudo que estava acontecendo. O Dr. Marcelo me explicou todo o processo. Levaria alguns meses para regularizar tudo, fazer inventário, transferir os bens. Mas enquanto isso, ele já podia me adiantar um valor das aplicações financeiras para eu me manter. Assinou alguns papéis ali mesmo e me passou o contato dele. Quando ele foi embora, fiquei sentada no sofá ainda processando tudo. Eu era rica. Rica. Depois de uma vida inteira de sacrifício, de dificuldade, de apertar o cinto, de passar necessidade, eu tinha recursos. E meu filho e minha nora, aqueles ingratos que estavam me expulsando de casa, não faziam a menor ideia. Foi nesse momento que tudo clareou na minha cabeça. Uma calma estranha tomou conta de mim. Eu não ia contar nada para eles. Absolutamente nada. Ia deixar que continuassem me tratando mal, me humilhando, achando que estavam me jogando na miséria. E quando chegasse a hora certa, quando tudo estivesse regularizado, eu ia virar o jogo de um jeito que eles nunca esqueceriam. Nos dias seguintes, o Dr. Marcelo me adiantou 50 mil reais das aplicações. Abri uma conta em outro banco, sem eles saberem. Comecei a planejar tudo nos mínimos detalhes. Procurei apartamentos para comprar aqui no Rio mesmo, queria continuar na minha cidade. Foi quando encontrei a cobertura. Era uma cobertura linda em Botafogo, com vista para a Baía de Guanabara e para o Cristo Redentor. 300 metros quadrados, 3 suítes, uma sala enorme com pé direito duplo, cozinha gourmet, área de lazer com piscina na cobertura. O preço estava bom porque o dono precisava vender rápido, estava se mudando para o exterior. 900 mil reais. Mostrei para o Dr. Marcelo e ele disse que dava para pagar à vista com a venda de um dos apartamentos do espólio em São Paulo. Fechei negócio. Enquanto isso, em casa, eu continuava fazendo meu papel de coitada. A Jéssica aumentou as humilhações naquelas últimas semanas. Dizia que eu ia acabar morando debaixo da ponte, que mulher velha sozinha não consegue nem alugar uma kitnet. O Rafael fingia que não ouvia, mas não me defendia nunca. Teve um dia que a Jéssica chegou com umas caixas de papelão e jogou no meu quarto. Já vai empacotando suas coisas, Helena. Faltam 10 dias. Eu peguei as caixas sem dizer nada, com aquele sorriso manso que eu tinha aprendido a fazer. Por dentro, estava contando as horas para a vingança. O Dr. Marcelo acelerou o processo da cobertura. Em 2 semanas estava tudo pronto. Escritura no meu nome, chaves na mão. Contrarei uma equipe de decoração e pedi para fazerem tudo do bom e do melhor. Gastei mais 200 mil só na decoração. Móveis planejados, obras de arte, louças e roupas de cama importadas, eletrodomésticos de última geração. Queria que ficasse impecável. Mudei minhas coisas aos poucos quando eles não estavam em casa. Levava sacolas dizendo que ia doar para a igreja, mas na verdade estava levando para a cobertura. Minha máquina de costura foi uma das primeiras coisas que transferi. Instalei ela num quarto que virou meu ateliê, amplo, com iluminação perfeita, mesa grande para cortar tecido. Um sonho. Chegou o dia combinado para eu sair da casa deles. Era uma quinta-feira. Eles tinham me dado até o meio-dia para desocupar o quarto. Eu já tinha levado tudo durante a semana, só faltavam umas sacolas pequenas. De manhã cedo, fiz café da manhã normalmente, limpei a cozinha, deixei tudo organizado. A Jéssica nem me disse bom dia. O Rafael comeu rápido e saiu para o trabalho sem me olhar nos olhos. Quando deu 11 horas, a Jéssica apareceu na porta do quarto. Já terminou? A gente precisa começar a montar o quarto do bebê hoje à tarde. Respondi que sim, que já estava indo. Ela ficou me olhando com aquele ar de superioridade enquanto eu pegava as últimas sacolas. Na porta, me virei para ela e disse: Jéssica, muito obrigada por tudo.
Vocês me ensinaram uma lição muito importante nesses anos. Ela nem respondeu, só acenou com a mão me dispensando. Saí daquele apartamento sem olhar para trás. Fui direto para minha cobertura maravilhosa. Quando entrei, respirei fundo. Aquele era meu espaço, meu reino, conquistado não por herança apenas, mas por uma vida inteira de trabalho e dignidade que eu tinha mantido mesmo sendo pisoteada. Era o recomeço que eu merecia. Nos dias seguintes, não dei notícias para eles. Não liguei, não mandei mensagem. Sabia que não iam ligar também, e realmente não ligaram. Para eles, eu tinha simplesmente desaparecido para algum canto miserável da cidade e estava resolvendo minha vidinha de pobre. Enquanto isso, eu estava organizando minha nova vida. Comprei roupas bonitas, fui ao salão fazer cabelo e unhas, comecei a frequentar a academia do prédio. Conheci as vizinhas, mulheres de classe alta, que me receberam muito bem. Uma delas, a Teresa, se tornou uma grande amiga. Quando contei minha história para ela, ela disse que eu tinha que dar uma lição naqueles dois ingratos. Foi a Teresa quem me deu a ideia do que fazer. Helena, ela disse, você precisa deixar eles saberem o que perderam, mas no momento certo, de forma que doa mais. Pensamos juntas num plano. 2 meses depois, em abril, liguei para o Rafael. Ele atendeu surpreso. Mãe, a senhora está bem? Onde está morando? Respondi com voz tranquila que estava tudo bem, que tinha arrumado um lugarzinho para ficar. Ele perguntou onde, mas fui vaga. Disse que ligava só para saber do bebê, se estava tudo bem com a gravidez da Jéssica. Ele disse que sim, que o bebê ia nascer em julho. Nas semanas seguintes, liguei mais umas 2 vezes, sempre sendo cordial, mas distante. Percebia que o Rafael ficava curioso sobre minha vida, mas eu não dava detalhes. Jéssica nunca quis falar comigo ao telefone. Foi quando bolei o plano final. Em junho, liguei para o Rafael dizendo que tinha comprado uma cobertura. Soltei assim, do nada. Mãe, que história é essa? Ele perguntou, claramente confuso. Expliquei que tinha recebido uma herança de um tio, que estava morando numa cobertura em Botafogo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ele perguntou, quanto de herança? Fui vaga de novo. Um valor razoável, filho. Deu para comprar um lugar legal e ainda sobrou para investir. Percebi a ganância acordando na voz dele. Mãe, que bom, a senhora merece. A gente podia se ver, matar a saudade. Você não quer conhecer sua nora grávida? Sua nora grávida. Como se eu não conhecesse aquela cobra. Mas eu disse que sim, que adoraria recebê-los para conversarmos. Marcamos para a quinta-feira seguinte, no final da tarde. Passei os dias anteriores preparando tudo. Mandei fazer um painel de fotos na sala, com fotos minhas desde jovem, do meu casamento com Jorge, do Rafael bebê, de toda a nossa história. Fotos que mostravam a vida simples que a gente levava, as dificuldades, mas também o amor. Preparei também alguns documentos importantes para mostrar a eles. Chegou o dia. Às 6 da tarde, a campainha tocou. Fui atender com um vestido bonito que tinha comprado, cabelo e unha feitos, parecendo 10 anos mais nova. Abri a porta e lá estavam eles. Rafael com aquela cara de falso preocupado e Jéssica com a barriga já grande, uns 7 meses. Ouvi dizer que você comprou uma cobertura, mãe. Rafael disse na porta. Viemos fazer as pazes e conhecer sua nova casa. A Jéssica completou, puxando uma mala. E se você topar, viemos morar com você. Agora que você tem espaço e condições, seria ótimo para o bebê crescer num lugar legal assim. A gente te ajuda com as despesas, claro. Ajudar com as despesas. A piada estava feita, mas eu não demonstrei nada. Só dei um passo para o lado e disse, entrem. Eles entraram puxando as malas, já se achando donos do pedaço. Mas quando chegaram na sala e viram o que tinha lá, pararam abruptamente. Ficaram completamente paralisados com a visão. Na sala, além do painel de fotos, eu tinha colocado uma mesa grande com todos os documentos espalhados. Escritura da cobertura no meu nome. Extratos bancários mostrando os milhões em investimentos. Escrituras dos imóveis em São Paulo que eu ainda não tinha vendido. Contrato com uma empresa de consultoria financeira que estava administrando meu patrimônio.
E mais, fotos impressas que eu tinha tirado da minha nova vida, viajando em restaurantes chiques com minhas novas amigas. Mas não era só isso que os deixou paralisados. Sentadas no sofá da sala estavam 3 pessoas esperando. O Dr. Marcelo, meu advogado, a Teresa, minha amiga e testemunha, e um oficial de justiça que a Teresa tinha conseguido através dos contatos dela. Rafael e Jéssica olhavam de um lado para o outro, sem entender nada. As malas caíram das mãos deles. "O que é isso?" Rafael perguntou com a voz trêmula. Eu caminhei calmamente até o sofá e sentei entre o Dr. Marcelo e a Teresa. Arrumei minha saia, cruzei as pernas e olhei bem nos olhos dos dois. "Isso, meu filho, é o que vocês perderam quando decidiram me tratar como lixo." Comecei a explicar tudo. Contei da herança, dos milhões, de como recebi a notícia exatamente quando eles estavam me expulsando de casa. Rafael foi ficando pálido conforme eu falava. A Jéssica estava boquiaberta. "Vocês acharam que eu ia acabar debaixo da ponte, não foi?" Eu disse, olhando especialmente para a Jéssica. "Acharam que a velha inútil ia sumir na pobreza enquanto vocês curtiam o apartamento que eu paguei a entrada." Continuei, minha voz firme e sem raiva, só constatando fatos. "Sabe o que eu aprendi com vocês? Que bondade sem limites é fraqueza, que amor de mãe pode ser explorado por filhos ingratos, que eu passei 60 anos da minha vida me colocando em último lugar." Rafael tentou se aproximar. "Mãe, eu..." Levantei a mão interrompendo ele. "Agora você me escuta. Eu dei tudo por você. Abri mão da minha juventude, da minha saúde, dos meus sonhos. Trabalhei até minhas mãos ficarem deformadas de tanto costurar. Passei fome para você comer. Vendi minha única casa para dar entrada na sua. E sabe como você me retribuiu?" Minha voz começou a subir um pouco. "Me tratou como empregada. Deixou sua mulher me humilhar todos os dias. Me expulsou da casa quando não servia mais. Me chamou de obrigação de mãe. Mãe, me desculpa." Ele tentou de novo, com lágrimas nos olhos. Eu não acreditava naquelas lágrimas. Eram lágrimas de quem estava vendo milhões escorrendo entre os dedos, não de arrependimento genuíno. A Jéssica tentou uma abordagem diferente. "Dona Helena, eu sei que exagerei em algumas coisas, mas a gravidez me deixou muito estressada, com os hormônios alterados. A senhora sabe como é, já passou por isso." Olhei para ela com um sorriso frio. "Sei como é, Jéssica. Passei grávida e sozinha, porque meu marido tinha morrido. Trabalhei grávida até o último dia antes do parto, e nunca tratei ninguém mal por causa disso. Mas enfim, continuei. Não vim aqui para ouvir desculpas. Vim mostrar o que vocês perderam e estabelecer alguns limites." O Dr. Marcelo se levantou e pegou alguns papéis da mesa. "Dona Helena me pediu para preparar alguns documentos." Ele disse com voz profissional. "Primeiro, uma notificação extrajudicial, deixando claro que a senhora não tem obrigação legal nenhuma para com o filho maior de idade e independente financeiramente. Segundo, uma declaração de que a doação do valor da entrada do apartamento foi feita de forma irrevogável, portanto não pode ser cobrada de volta, mas também não gera nenhum direito de herança futura preferencial." Rafael estava cada vez mais pálido. "Herança?" ele murmurou. "Sim, herança", eu disse. "Acharam que vinham aqui, davam uma de bonzinhos e iam surfar na minha grana, não foi? Iam morar nessa cobertura de graça, usar meu dinheiro, me explorar de novo. Só que dessa vez como uma vaquinha leiteira rica, em vez de uma empregada pobre." A Teresa, que estava quieta até então, resolveu falar. Eu sou testemunha de tudo que Helena me contou. As humilhações, os maus tratos, a expulsão de casa. Como advogada, garanto que ela tem todo o direito de cortar vocês da vida dela." "Cortou da vida?" A Jéssica finalmente mostrou desespero na voz. "Mas e o bebê? É seu neto." "Meu neto", eu disse, "vai ter os pais que merece. Pais que expulsam uma idosa de casa, que exploram quem amam, que só valorizam dinheiro. Espero que vocês ensinem valores melhores para ele do que demonstraram ter." Rafael caiu de joelhos na minha frente. "Mãe, pelo amor de Deus,
A gente errou, eu sei. Mas me dá uma chance. Somos sua família. Olhei para ele ali, de joelhos, e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem amor. Era como olhar para um estranho. Família? Eu disse. Família era quando você me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Isso se perdeu quando você permitiu que me humilhassem na minha frente. Quando você me expulsou da casa que eu paguei. Quando você disse que cuidar de você foi apenas minha obrigação. Me levantei e fui até a janela, olhando a vista maravilhosa da Baía de Guanabara. Vocês vieram aqui com malas, achando que iam se instalar na minha vida de novo. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês vão pegar essas malas e vão embora. Vão voltar para o apartamento que tanto queriam. Vão criar o bebê de vocês. Vão viver a vida de vocês. Me virei para encará-los. E eu vou viver a minha. Pela primeira vez em 63 anos, vou viver para mim. Vou viajar, conhecer o mundo, aproveitar meu dinheiro, fazer amigos de verdade. Vou costurar porque gosto, não porque preciso. Vou acordar tarde, tomar champanhe no almoço, comprar roupa cara. Mas mãe, Rafael insistia, ainda de joelhos. Por favor. Levanta daí, eu disse com firmeza. Você é um homem adulto. Assume as consequências das suas escolhas. Vocês me escolheram quando eu era útil e pobre. Me descartaram quando acharam que eu não servia mais. Agora eu escolho me descartar de vocês. A Jéssica tentou uma última cartada. A gente pode processar pela herança. Somos herdeiros legais. O Dr. Marcelo interveio. A herança veio de um tio materno da dona Helena. O filho não tem direito legal sobre herança que vem da linha materna da mãe enquanto ela é viva. E quando dona Helena falecer, o que esperamos que demore muitos e muitos anos, ela pode dispor dos bens como quiser em testamento. Já estamos providenciando um que deixa tudo para instituições de caridade. Viram? Eu disse. Está tudo pensado. Vocês não vão ver 1 centavo do meu dinheiro, nem agora, nem nunca. O oficial de justiça, que tinha ficado quieto o tempo todo, se levantou. Só para constar, estou aqui como testemunha oficial de que não houve coação, ameaça ou nada irregular nessa conversa. Apenas uma senhora esclarecendo seus limites para familiares. Peguei as malas que eles tinham trazido e arrastei até a porta. Abrindo a porta, disse: agora saiam e não voltem. Não quero telefonemas, mensagens, visitas. Quero que me esqueçam, da mesma forma que esqueceram de mim quando estava quebrada. Mãe, pelo menos pensa no seu neto. Rafael fez uma última tentativa. Meu neto vai estar bem melhor longe de uma família que valoriza pessoas por dinheiro, eu respondi. Se um dia, quando ele crescer, quiser me conhecer por quem eu sou e não pelo que eu tenho, talvez conversemos. Mas com vocês dois, acabou. A Jéssica passou por mim com ódio nos olhos. Você vai se arrepender, velha. Vai morrer sozinha e amarga. Sorri para ela. Prefiro morrer sozinha e rica do que acompanhada de cobras venenosas como você. E não sou velha, querida. Sou uma mulher na flor da idade com dinheiro e liberdade. Você é que vai envelhecer rápido lidando com esse filho ingrato e com a falta de caráter que vocês dois têm. Eles saíram arrastando as malas. Rafael ainda olhou para trás uma vez, mas eu fechei a porta na cara dele. Quando a porta se fechou, senti um peso enorme sair das minhas costas. A Teresa veio me abraçar. Você foi incrível, ela disse. Chorei um pouco, não vou negar. Eram lágrimas de alívio, de libertação. O Dr. Marcelo e o oficial de justiça foram embora depois de tomar um café. A Teresa ficou comigo naquela noite. Pedimos comida japonesa, cara, abrimos uma garrafa de vinho e brindamos a minha nova vida. Nos dias seguintes, o Rafael tentou ligar várias vezes. Eu bloqueei o número. Ele foi no portão do prédio, mas o porteiro tinha ordens de não deixá-lo subir. Mandou mensagem por outros telefones, mas eu ignorei todas. Precisava deixar claro que tinha falado sério. A Jéssica criou perfis falsos nas redes sociais para me xingar, me chamando de egoísta, de péssima mãe, dizendo que eu ia para o inferno. Bloqueei todos e configurei privacidade máxima nas minhas contas. 2 semanas depois, recebi uma carta deles, enviada pelo correio.
Era uma tentativa patética de pedir desculpas, dizendo que tinham aprendido a lição, que queriam uma chance de recomeçar. No final, sutilmente pediam um empréstimo de 50 mil reais para aumentar o apartamento antes do bebê nascer. Rasguei a carta e joguei no lixo. Enquanto isso, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Viajei para Gramado e fiquei num hotel maravilhoso. Fui para o Nordeste, conheci Porto de Galinhas, Maragogi, lugares que só via na televisão. Comprei roupa bonita, joias, me permiti luxos que nunca tinha imaginado. Mas o melhor de tudo não era o dinheiro, era a paz. Era acordar sem ninguém me mandando fazer nada. Era costurar quando tinha vontade, criar peças artísticas em vez de fazer ajustes para ganhar alguns trocados. Era ter amigas de verdade, que me valorizavam por quem eu era. Conheci um grupo de senhoras da igreja perto de casa, mulheres incríveis que tinham histórias parecidas com a minha. Começamos a nos encontrar toda semana para tomar café, conversar, fazer trabalhos voluntários. Me sentia parte de uma família de verdade pela primeira vez em anos. Em julho, soube através de uma conhecida que o bebê do Rafael tinha nascido. Um menino chamado Pedro. Senti uma pontada no coração, não vou mentir. Era meu neto, mas lembrei de tudo que tinha passado e mantive minha decisão. Mandei, através do Dr. Marcelo, um envelope com 5 mil reais para o bebê, mas com uma carta deixando claro que era um presente único, não o estabelecimento de uma relação. Os meses foram passando. Setembro, outubro, novembro. Eu estava cada vez melhor, mais feliz, mais leve. Tinha começado a fazer terapia e estava trabalhando questões antigas, entendendo que precisava ter me valorizado antes, ter colocado limites bem mais cedo. Em dezembro, na época de Natal, o Rafael apareceu de novo no prédio. Dessa vez, trouxe o bebê. O porteiro me ligou dizendo que tinha um homem com uma criança querendo falar comigo. Desci até a portaria, não ia deixar ele subir. Quando cheguei lá, vi meu filho com o Pedro no colo. O bebê estava gordinho, saudável. Rafael tinha uns olhos fundos, parecia cansado. Mãe, por favor, só queria que você conhecesse seu neto. Olhei para o bebê, tão inocente, tão pequenino. Senti vontade de pegar no colo, mas me segurei. Ele é lindo, eu disse. Cuide bem dele. Ensine a ele valores que você esqueceu. E me virei para ir embora. Mãe, espera! Rafael me segurou pelo braço. A gente está passando dificuldade. A Jéssica saiu do emprego para cuidar do bebê. Meu salário sozinho está apertado. Me soltei do braço dele com firmeza. E o que você quer que eu faça? Que eu banque vocês? Que eu seja a vaquinha leiteira de novo? Não, Rafael. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Subi de volta, sem olhar para trás, mesmo ouvindo ele me chamar. Passei o Natal com a Teresa e a família dela. Foi um Natal lindo, numa casa cheia de amor e risadas genuínas. Não pensei no Rafael, nem na Jéssica, nem uma vez. Estava em paz com minhas decisões. Ano novo, vida nova de verdade. Em janeiro de 2017, decidi fazer algo que sempre quis, um curso de design de moda. Me matriculei numa escola cara e boa. Comecei a aprender técnicas novas, a criar peças autorais. Descobri que tinha talento para além das costuras básicas que fazia. Em março, montei uma pequena marca de roupas artesanais de luxo. Peças únicas, bordadas à mão, com tecidos nobres. Não era para ganhar dinheiro, eu não precisava. Era para realizar um sonho. Aluguei um pequeno ateliê charmoso em Ipanema, contratei 2 ajudantes e comecei a produzir. A marca fez sucesso. Mulheres da sociedade começaram a encomendar minhas peças. Saí em revista de moda, fui chamada para fazer desfile em evento beneficente. Estava vivendo um sonho que nem sabia que tinha. Foi num desses eventos, em maio, que encontrei o Rafael e a Jéssica. Era um desfile beneficente no Copacabana Palace, muito chique. Eu estava nos bastidores preparando os modelos que iam desfilar com minhas peças quando os vi na plateia. Tinham conseguido convites de alguém, provavelmente. Quando eles me viram ali, comandando tudo, toda produzida, cercada de gente importante, a cara deles foi um poema.
A Jéssica ficou verde de inveja. O Rafael parecia querer se esconder. Depois do desfile, que foi um sucesso absoluto, eles tentaram se aproximar. Parabéns, mãe. Você está incrível, o Rafael disse sem graça. Obrigada, respondi seca, e me virei para conversar com uma cliente importante. Eles ficaram ali, feito dois postes, sem saber o que fazer. A Jéssica tentou puxar conversa com algumas pessoas, dizendo que era minha nora, mas todo mundo já sabia da história. A Teresa tinha se certificado de que as pessoas certas soubessem como aqueles dois tinham me tratado. Eventualmente, foram embora humilhados. E eu nem me importei. Estava vivendo minha vida, realizada, feliz, cercada de pessoas que me respeitavam e admiravam. Hoje, quase 3 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que estou completamente realizada. Meu negócio de moda está prosperando. Viajo pelo menos uma vez por trimestre. Tenho amigas maravilhosas, faço terapia, cuido da saúde, me valorizo. O Rafael ainda tenta contato de vez em quando, especialmente quando está precisando de dinheiro. Ouvi dizer que eles tiveram mais um filho, uma menina. Estão apertados financeiramente, morando no mesmo apartamento pequeno de Campo Grande. A Jéssica voltou a trabalhar, mas o salário dela é baixo. Parte de mim sente pena do Rafael, não vou mentir. É meu filho, afinal. Mas aprendi que amor não pode ser incondicional a ponto de permitir abuso. Que mãe também é ser humano e merece respeito. Que não posso botar fogo em mim mesma para manter outros aquecidos. Deixei no meu testamento um valor modesto para cada neto, para quando fizerem 18 anos. Vão receber direto, sem passar pelos pais. É o que posso fazer por eles, sem me colocar de novo numa posição de ser explorada. O resto do meu patrimônio vai para instituições que cuidam de idosos abandonados, porque sei que tem muita mulher por aí passando o que passei. Sendo explorada por filhos ingratos, sendo diminuída e esquecida. Quero que essas mulheres tenham dignidade na velhice. Completei 65 anos mês passado. Fiz uma festa linda na cobertura, com mais de 50 convidados. Pessoas que conheci nesses últimos anos, que me respeitam, que gostam de mim de verdade. Foi uma festa alegre, cheia de amor genuíno. Olho para trás e vejo que aquele momento horrível de ser expulsada de casa foi na verdade uma bênção disfarçada. Me libertou de uma relação tóxica. Me forçou a me enxergar com valor. Me deu a vida que eu sempre mereci, mas nunca tinha buscado. Não guardo mais mágoa do Rafael e da Jéssica. Sinceramente, sinto indiferença. Eles são apenas pessoas que passaram pela minha vida e me ensinaram lições importantes sobre limites, amor próprio e sobre o que realmente importa. E sabe o que descobri que realmente importa? Viver com dignidade. Se cercar de pessoas que te valorizam, realizar sonhos, mesmo que tarde, não se diminuir para caber na vida dos outros, se colocar em primeiro lugar às vezes, sem culpa. Então sim, ouvi dizer que comprei uma cobertura, e eles vieram morar comigo e fazer as pazes. Mas quando entraram e viram a verdade, a realidade do que tinham perdido, ficaram paralisados. E eu, pela primeira vez na vida, fiquei de pé, firme, dona do meu destino. Rica não só de dinheiro, mas de amor próprio e dignidade. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Teria cortado o filho da vida ou teria dado outra chance? Acredita que fiz certo ou fui dura demais? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se você gostou da minha história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilha também com aquela amiga que precisa ouvir isso, que precisa aprender a se valorizar. Um beijo no coração de cada um. E lembra, nunca é tarde para recomeçar e se colocar em primeiro lugar.